essa leitura na Bíblia Sagrada, na verdade, mas a gente vai aqui partir para o texto do nosso livro, tá bom? Então vamos pegar Isaías, profeta Isaías, o chamado profeta messiânico. Irmão Vanderlei, Valdemar, eu vou pedir um favor para o irmão. Dá para pegar um copo de água, meu amado, por gentileza? Por favor, mano. É que o irmão está mais perto aí, né? Faça essa gentileza. Nós vamos falar hoje sobre a divindade de Cristo, tá bom? Então a gente saiu da parte da humanidade. Isso, agora a gente vai falar sobre a humanidade. Ô meu amado, obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado. Divindade, qual o capítulo? Capítulo de número. Sei não, vamos ver. São duas passagens, na verdade, que eu quero ler com vocês em Isaías. Fugiu da mente assim, ó, que coisa. Mas aqui a gente acha o texto, capítulo de número 7, capítulo 7, verso 14, é um texto, no outro é 9 e 6. Eu ia falar 6 e 9, mas é 9 e 6. O 7, capítulo 7, versículo 14, né, capítulo 7 de Isaías, verso 14, e depois o capítulo 9, verso 6. Então nós falamos sobre a humanidade de Cristo, seus aspectos, né? Um ser humano como todos os outros seres humanos, no sentido da natureza humana, né? Onde tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, tinha limitações, sofreu todas as angústias que o ser humano sofre, como a solidão, a sensação de abandono, tristeza, as emoções em si, né? A diferença de Jesus é que ele não tinha pecado, que faz toda a diferença, aliás, né? Toda a diferença, não é um detalhe, né? Então a única diferença é essa, a única que faz toda a diferença. Jesus, ele não conheceu pecado, não se achou nele pecado. Eu acho muito interessante, só para ver se a gente consegue trazer mais algumas informações sobre esse aspecto da humanidade. Jesus, ele chega lá no Evangelho de João e diz para os fariseus, diz assim, ó, quem de vocês me acusa de pecado? Olha só, para uma pessoa, né, falar isso diante de líderes religiosos, hipócritas ainda. Então, quem de vocês me acusa de pecado? Não tinha quem apontasse pecado na vida de Jesus. Ele disse também em João, outra passagem, que Satanás não tinha nada nele. Ou seja, que Satanás não tinha nenhum ponto de apoio na vida de Jesus. Então ele não poderia pegar Jesus como um outro ser humano para acusá-lo. Ele é acusador, Satanás, né? Acusador da humanidade. Então em Jesus não tinha. Quando Jesus foi preso lá e foi apresentado para Pilatos, Herodes, se não me falha a memória, levou para Pilatos. Isso, não, Pilatos levou para Herodes, né? E aí depois devolveu para Pilatos, quer dizer, ninguém achava nada que pudesse acusá-lo. E aí o próprio Pilatos sabia que Jesus tinha sido entregue pela inveja dos fariseus. E aí quando Pilatos se depara com aquela situação, não tinha, quer dizer, ele até teria poder de fazer, mas ele se enfiou numa situação, irmão, porque ele ia agradar um e outro, né? Porque se ele fosse julgar devidamente, ele soltaria Jesus, Barrabás seria condenado. A esposa de Pilatos disse, não se envolva no negócio desse homem, porque essa noite eu tive um sonho e eu sofria demais por conta desse justo. A gente até pode deduzir que a mulher de Pilatos se converte, irmão, futuramente. Olha que coisa interessante, é uma possibilidade, não é uma afirmação categórica. Mas aí o Pilatos disse assim, mas eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Olha só. Então, quer dizer, ninguém podia acusar Jesus de nada, nem o diabo, nem a religião, nem a autoridade, ninguém, nem na própria lei dos judeus tinha, né? Então inventaram lá, forjaram, o tal do Caifás lá, fez uma cena, um teatro, rasgou as vestes, blasfemou, mas não tinha nada, né, irmão? Então, Jesus, vários textos diz isso aí. O texto de Hebreus capítulo 10 vai dizer, Hebreus capítulo 4, verso 16 e 7, se não me falha a memória, que é só para dar tempo de vocês pegar o texto aí para conferir. Hebreus capítulo 4. Eu acho que nem 17 não existe. É 14, 15, 16. 14, 15, 16. Vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades,
mais um sacerdote, como em tudo, foi tentado, porém sem pecado. É o verso 15. O 15 vai dizer que ele, Jesus, ele não tinha pecado. E outros textos mais da Bíblia, né? Só para a gente acrescentar mais algumas informações. Então Jesus, como ser humano, ele de fato tinha todas as necessidades humanas, fisicamente falando, biologicamente falando, tá certo? Então ele tinha uma limitação, ele se esvazia da sua divindade. Não é que Jesus deixa de ser Deus, é que ele se esvazia dos atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, né? Vocês já ouviram falar nesses termos, né? Ou seja, Deus tem todo o poder, Deus está em todos os lugares, Deus, ele, onipotência, onipresença, e Deus sabe de todas as coisas. Mas Jesus, ele se esvazia desses atributos. Tudo que Jesus faz no seu ministério é através da unção do Espírito Santo, irmãos. É por isso que Jesus pôde falar o seguinte: olha, vocês, meus discípulos, farão coisas que eu faço, e as farão maiores ainda. Porque quem capacita Jesus humano é o Espírito Santo. Só depois do batismo nas águas, só depois da vinda do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, é que Jesus começa a exercer o seu ministério efetivamente. Expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra com ousadia. Então só após a unção do Espírito Santo é que Jesus, como ser humano, é capacitado por Deus, né, para realizar o que ele realizou. Então o que ele realizou não foi por conta dos atributos de Deus, que ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas deixou de usar, deixou de, por direito, até o texto de Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5, até o verso 11, vai falar esse texto a respeito de Jesus, né? Para que a gente tenha os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por um direito seu, o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, né? Esvaziou-se de si mesmo. Esse termo no original é kenosis, esvaziou-se, aniquilou-se. A ideia é que Jesus, de fato, ele se esvazia de Deus, no sentido dos atributos, né? Mas ainda ele tinha natureza, que é o que a gente vai estudar hoje. Ele ainda tinha, ele continuou tendo, ele nunca deixou de ter a natureza de Deus, mas as prerrogativas, os atributos exclusivos de Deus, aí ele não usou, não fez uso desses atributos para vencer a tentação. Foi de fato na dependência do Espírito Santo. Jesus, como um homem, ele se colocou na sujeição, na dependência do Espírito Santo. Quando Jesus ele ia tomar decisões, quando Jesus ia enfrentar dificuldades, ele orava ao Pai, ele se entregava à oração, ele inclusive ele expressava o seu desejo, né, como humano, de não passar pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo ele falava: Pai, seja feita a tua vontade. Então era esse homem que dependia do Espírito Santo. Se Jesus, irmãos, olha que lição aqui para nós, se Jesus, sendo Deus, sendo em forma de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, chegou duas coisas boas, os irmãos e a merenda. Vamos lá. Mas melhor é a vinda de vocês, viu, do que a merenda, pode ter certeza. Então, amados, olha a lição que nós temos aqui, que mesmo Jesus, sendo Deus, tendo a perfeição em sua vida, mesmo assim ele recorreu à oração, recorreu à dependência do Espírito Santo. Quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós não precisamos viver nessa vida de dependência do Espírito Santo, não é? Às vezes a gente quer fazer as coisas assim na força do braço, na capacidade da experiência, a gente quer fazer assim no ímpeto humano, pela carga de vida que nós temos, na experiência, a gente confia nessas coisas e a gente quer decidir, acha que pode fazer as coisas. Isso aqui eu já passei, eu tiro de letra. Não, Jesus nunca agiu assim. Todas as vezes Jesus dobrava o seu joelho, buscava ao Pai, orava ao Pai, vivia na dependência do Espírito Santo. Olha só, amados, então a gente precisa aprender muito com Jesus, né? E ele nos ensina essa humildade. Então o texto vai dizer em Filipenses,
tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, achado na forma de homem, fez-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente chama aqui de a humilhação de Jesus. Pelo que, o verso 11 vai dizer, só depois disso tudo, dessa humilhação de Jesus, aí Deus o exalta, lhe dá um nome sobre todo nome, a qual nome se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa interessante. Percebe, irmão, né? Jesus aqui, ele é obediente, Jesus se faz servo. Amados, não sobrou nada para a gente. Porque se Jesus sendo Deus, ele se humilhou, se Jesus sendo Deus, ele se fez servo, se Jesus sendo Deus foi obediente até a morte, e morte de cruz, nós que somos discípulos de Jesus, o que nos resta? Fazer o mínimo, ser como mestre. Porque Jesus disse, né? Basta o discípulo ser como mestre. Então não precisa a gente ser mais do que Jesus, é ser só como ele, simplesmente como Jesus. Simplesmente como Jesus, que já é um desafio impossível, mas é possível através da dependência do Espírito Santo. A gente aprende em Jesus que é possível fazer a vontade de Deus, mas quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo, aqui que mora o X da questão, viver na dependência do Espírito Santo, se esvaziando de nós mesmos, não confiando mais nos nossos recursos, nossas virtudes, nossas capacidades, habilidades, mas sempre, irmão, na dependência do Espírito Santo. Sabe o que é oração? Sabe o que é jejum? Não é isso que muitas vezes tem passado para a gente. O que tem passado para a gente é assim: o jejum é a forma de nós obtermos algumas coisas, não é? Mais rápido, inclusive. Se a gente ora é uma coisa, mas se a gente ora com jejum, parece que dá um upgrade assim, né? Não, né? Então estão ensinando para a gente assim, ó, oração, você move a mão de Deus. Oração é onde a gente vai obter as coisas. Oração é onde a gente vai conseguir coisas. Não é ser uma pessoa, não é através da oração ser transformado. Então estão ensinando a gente errado. Então a oração em jejum nada mais é do que o exercício de reconhecimento que nós não somos capazes de reger nada na nossa vida. Oração é isso. Porque se eu conseguisse fazer uma coisa, para que eu ia orar? Para que eu ia orar? Se eu sou capaz, se eu faço, eu vou lá e faço. Agora a oração é o reconhecimento que nós não somos e não podemos e não temos. E aí na oração nós falamos, Senhor, o Senhor é, o Senhor pode, o Senhor tem. É isso. O que é o jejum? Jejum não é para mover o coração de Deus, para olhar para a gente assim, tadinho do André, olha só, passando fome. Porque a oração para muitos tem sido greve de fome. O que é greve de fome? Você passa aquele período para reivindicar um direito, né? Isso não é greve de fome? Sim. Você quer reivindicar um direito. Então você vai lá e faz greve de fome. O jejum para a maioria dos cristãos tem sido greve de fome. Quer reivindicar alguma coisa, quer alcançar um direito. O jejum, irmãos, é isso. É quando eu deixo de me alimentar por um curto espaço de tempo, período de tempo. Eu já percebo o quanto eu sou limitado, o quanto essa carne é fraca, o quanto eu sou insuficiente e incapaz de manter a minha vida sem um mísero alimento. Olha só, irmãos. Então o que é o jejum e a oração? É o exercício espiritual de auto-humilhação. É isso. Biblicamente é isso. O que passa disso é ensino equivocado. Diga, servo de Deus. Não é isso. Não é. Seria mais para lembrar. Isso está falando o que fazem, né? Isso é o que as pessoas, elas lidam, elas se comportam dessa forma. Eu estou tocando, eu estou oferecendo a Deus um jejum para que Deus me dê uma bênção, alguma coisa, me conceda. Então isso é a barganha, isso é a troca, esse é o negócio que a gente faz com Deus. E isso é antibíblico, não existe ensinamento, biblicamente falando, a respeito disso, né? Diga aí. Seria mais você lembrar que você necessita dele. Isso, é a auto-humilhação, é a dependência.
Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, na verdade, para que a gente entenda, o judeu, no Antigo Testamento, quando eles falavam assim, vamos adorar a Deus, o judeu, todo o Antigo Testamento, vamos adorar a Deus, eles iam, na verdade, oferecer um sacrifício a Deus para pedir perdão. Não tinha outro propósito, não tinha. Quando o judeu, todo o Antigo Testamento, o ritual de adoração, a cerimônia de adoração, o ato de adoração, unicamente era levar a Deus um sacrifício para pedir perdão. Por isso que Jesus Cristo teve que vir, né? Porque virou um negócio tão bagunçado que eles faziam tanto sacrifício, que nunca podiam perdoar pecados, compensar algo, na verdade, do que Exato. eles estavam fazendo, né? Exato. Mas essa questão, o que eu quero fazer Até uma vez você veio aqui e falou sobre isso, né? Acho que sim. Numa pregação. Não, foi a primeira vez. Eu não lembro. Foi falando sobre... acho que foi a primeira vez. Foi? Lá na outra igreja, aquela Lá na primeira. Exatamente, você falou sobre isso. Oh, coisa boa, você falou. Às vezes o homem ele fica falando, fica fazendo. Desde o Antigo Testamento ele ficava sacrificando, né? Isso. Através daquilo que Deus mesmo falou para eles. No Antigo Testamento falou para dar sacrifício e tal, mas aí virou uma coisa tão banal, né? Tão corriqueira que virou mecânico, né? que eles não tinham mais arrependimento, era só matar um bezerrinho ali. Era o ato religioso, né? E aí eles... não havia a entrega, não o havia o arrependimento verdadeiro, né? O Isaías vai dizer assim, Deus dizendo através de Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, muito longe. E Jesus vem denunciando isso lá em Mateus capítulo 15, verso 8, o mesmo texto, né? Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então o Antigo Testamento, de fato, muitos rituais, irmãos, há um perigo muito grande de nós nos acostumarmos com esse negócio de servir a Deus, vir para a igreja, né? Cantar, pregar, dar aula, tocar um instrumento, dar uma oferta, as coisas vão se tornando assim naturais e mecânicas. Aquele negócio religioso, aquela coisa que a gente já sabe tudo, né? Como começa o culto, como vai ser o culto, no final do culto, terça-feira é isso, quinta é isso, sábado é isso, fica aquela coisa sem vida, aquela coisa sem novidade de vida, algo sem entrega, algo sem, não é encontro, irmãos, porque todo culto é um encontro ou um reencontro com Deus e com os irmãos, onde nós somos renovados no entendimento, né? Onde Deus vem e nos revigora espiritualmente, onde a gente reencontra na viração do dia, no jardim, com Deus, que isso era desde o começo, e aí isso foi resgatado, nós somos reconciliados, e essa reconciliação fala de relação entre eu e Deus, e a família de Deus. Então, mas o que eu quero dizer aqui na primeira fala, é que o Antigo Testamento, a noção de adoração equivaleria a pedir perdão. Capítulo 4 de João, o Evangelho de João, quando a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus, onde é o lugar que a gente deve adorar? Porque os nossos pais adoram aqui, no Monte Gerizim, Samaria, e os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Na cabeça dessa mulher, e também do judeu, era assim, onde nós devemos pedir perdão? Porque o lugar de pedir perdão era um lugar chamado Templo em Jerusalém. Ali era um lugar que deveria oferecer sacrifício, não é? E isso é o que eu estou falando das ordens do Antigo Testamento. Só que isso, irmãos, passou. Veio agora o perfeito, veio agora Jesus. E Jesus disse assim, então, no capítulo 4, versos 23 e 24. Mulher, nem Jerusalém, nem aqui em Samaria, nem nesse monte. Porque a hora vem, agora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque importa que os que o adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então já não há um lugar, aliás, nem se aproxima de Deus para pedir perdão. Por que nós não nos aproximamos de Deus para pedir perdão? Porque Jesus já ofereceu o único suficiente sacrifício na cruz por nós. Então nós nos aproximamos de Deus não para pedir perdão, só para celebrar, só para louvá-lo,
só para adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós já não levamos nada para Deus, porque já foi oferecido para Deus o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já foi aplacado a ira. Eu não já vou mais a Deus dizendo: Senhor, me perdoa, porque se eu estou me aproximando de Deus é porque o sacrifício, o sangue de Jesus já abriu este caminho e eu tenho acesso ao Pai pelo sacrifício de Cristo. Então eu já não vou pedir perdão. É quando a gente não tem essa maturidade e a gente chega ainda todo religioso: ah, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, e Deus dizendo: mas meu filho, está tudo certo, está tudo reconciliado, já foi pago o preço. Você não tem mais nada para oferecer a mim, porque fui eu que ofereci o meu filho para resgatar você. O teu papel agora é só me dar graças, é só louvar o meu nome, é só me glorificar, é só agradecer, é só desfrutar da comunhão que eu mesmo, Deus, proporcionei para vocês, porque eu sou o justo, o justificador, eu sou o sacerdote e o sacrifício. Olha, irmão, que coisa linda! Isso é o Evangelho. Se a gente tivesse essa consciência, a gente andava celebrando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, cometia pecado, se arrependia e no mesmo tempo dava glória a Deus, porque esse pecado já foi purificado pelo sangue de Cristo, seu Filho, que nos perdoa de todo pecado. Eu só estou citando o texto bíblico, não é? Não falei nada aqui da minha imaginação. Isso é Bíblia, irmão, é o texto bíblico, é o Evangelho de Jesus. Então Jesus nos ensina isso, né? Que Ele, inclusive, é o sacrifício perfeito. É que a gente é religioso e acha que pode fazer alguma coisa. Estava conversando com o pastor essa tarde, e aí eu disse: pastor, o problema de muitas igrejas evangélicas no Brasil é essa questão que é meritória, acha que alguém tem mérito, não é? Então que a gente pode fazer alguma coisa. Nós não temos condição. O que eu vou oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Deus? O que nós não recebemos de Deus para antes oferecê-lo? Nossa, Isaías fala isso. E nem as maiores obras é comparado com um trapo de imundícia, né? Exato. Não tem nada, né? Não, as melhores obras. As melhores obras, nem as maiores obras do aquilo que o ser humano pode produzir de melhor, aos olhos de Deus, é trapo de imundícia. Esse texto no original, trapo de imundícia, diz respeito a uma fralda suja. Uma fralda, o número 2 assim, bem diluído. Esse é o texto lá do original, né? Trapo de imundícia. É justamente essa fraldinha que o número 2 e o 1 juntos foram lá. Então o que a gente tem, irmão? Nada. Só que o Salmo, eu acho muito interessante. O Salmo, não vou lembrar agora, mas me veio na mente o Salmo. O texto, né? A referência, vou ver se eu acho. Talvez se vocês lembrarem quando eu falar. O salmista disse assim: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu acho que eu vou escapar aqui alguma falazinha, e esse texto ele é tão lindo. O que darei eu ao Senhor? Para que possa agradá-lo. Agora ele pergunta, mas depois ele fala. É o 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu estava esquecendo aqui o restante da frase. Que darei, Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Mas aí o 13 responde. O que a gente pode fazer? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É a única coisa, irmão. Tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Na verdade, a gente continua não podendo fazer nada. Porque se eu tomo o cálice da salvação, é porque esse cálice da salvação foi me entregue. E se eu invoco o nome do Senhor, é porque Ele se apresentou a mim. Eu não amo Deus, ninguém ama Deus. Ele nos amou primeiro. Eu não fui buscar Deus, pelo contrário, eu estava correndo de Deus, longe de Deus, e Ele veio ao meu encontro. A religião é a proposta de o ser humano se chegar a Deus, buscar Deus. Isso é religião. O Evangelho é o contrário, é Deus vindo ao encontro do homem perdido. Lembra o que Jesus disse em Lucas, parece que é capítulo 19, verso 10, a respeito do Zaqueu lá, né? E disse que tinha entrado salvação naquela casa, na vida do Zaqueu,
Porque o Filho do Homem veio buscar a todos aqueles que tinham se perdido, veio buscar e achou. Não é isso? Perdido. Exato. Verso 10. Exato, é o 10, 19 de Lucas. Então percebe, irmão. Então Jesus, ele nos ensina isso. Que ele sem pecado vivia, irmão, em total gratidão a Deus. Jesus, quando ele pega, a gente tem alguns hábitos errados. Porque nos foi ensinado, é uma tradição que a gente vem, né? Mas graças a Deus que a gente está fazendo isso, irmão, se reunindo para discutir, será que é assim mesmo? A gente fazia 10 anos assim, 15 anos assim, olha, faz 30 anos que eu aceitei Jesus, e a gente fazia assim, mas a gente está se reunindo para discutir essas coisas. Mas o que a gente vem fazendo? É assim mesmo? André, mas faz 20 anos, então, mas e o tempo? Ele quer dizer o quê? Se uma coisa é errada? Quer dizer que eu estou fazendo muito tempo uma coisa errada. Né? Um dia um rapaz na empresa, a gente trabalhando junto lá, uma esteira assim de produção, e eu percebi que ele estava trabalhando errado, e um perigo, porque era uma prensa, né? Era um copo, era um recipiente de vidro, e uma tampa vinha, aquelas lavaco, sabe aqueles, né? Conserva, lavaco, você tira coisinha assim, ele perde o vácuo, então, essa máquina aí. E eu do lado dele aqui, eu falei, você está fazendo errado aí o movimento, você vai se machucar. Porque se você fizesse errado, a máquina descia e quebrava o vidro. E alguns cortavam a mão, né? E aí ele falou, não, mas faz 4 anos que eu trabalho aqui e faço assim. Eu falei, então, faz 4 anos que você está fazendo errado. 4 anos correndo risco de se machucar. Sim. Então o que o tempo quer dizer? Quando a gente faz uma coisa errada, quer dizer que faz muito tempo que a gente está fazendo uma coisa errada. Né? Então a gente está se reunindo aqui para quê, irmão? A maioria de vocês já conhece Bíblia, prega, ensina, né? Já está na igreja há um certo tempo. Então a gente está aqui para refletir, para repensar, para ressignificar, para reler, para repensar, para rever. Tá bom, irmão? Então eu não estou trazendo nada novo, você já conhece Bíblia, a gente está aqui para se reunir, para ver essas coisas. Então a gente tem uns hábitos errados, por exemplo, na ceia, a gente não pega o pão e consagra o pão. Não é isso? Aí eu pergunto, de quem que a gente aprendeu a fazer isso? Com quem? Onde é o texto da Bíblia que ensina esse gesto? Só fala de partir, mas não fala de consagrar. Então, Jesus nunca consagrou nada. O que diz o texto que é de 1 Coríntios? Vamos ler o texto. O nosso problema muitas vezes é que a gente pratica as coisas e aí não confere se no texto de fato é daquele jeito. Porque junta o quê? Aquilo que a gente aprendeu, né? Os pastores, nossos líderes antigos ensinaram pra gente, pela observação ou pela fala mesmo, e a gente foi repetindo, foi só reproduzindo. Foi? Do bolo. Da mulher. É verdade, eu contei esse negócio aqui, né? Ih, mano, nem sei o que eu conto, mas eu conto. Não fala nem não lembro disso, né? Ele fala que Da tem gente recebido, que né? fazia um bolo. Isso, então não foi na teologia, foi no outro, do diaconato, olha que coisa. Tá vendo? Cada coisinha a gente aprende um negócio interessante, né? Ele só deu graça. É o que está escrito, né? Ele só deu graça. Leia para nós, 23, é 23. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Exato. Então o que Paulo vai dizer que Jesus fez aí então no ato? Ele só partiu o pão e deu graça. Deu graça, ele nunca consagrou nada, né? Mas o que isso quer dizer? Que significado tem? Que diferença tem? Tá. Então agora a gente vai discutir essa questão, porque faz toda a diferença. Não é a diferença do fazer, é o que está por trás de todo o gesto, é o que vem na consciência. Porque o que vem na consciência quando eu consagro alguma coisa? Isso agora é oferecido a Deus. Isso é separado para Deus. Quer dizer, não era, agora é. Que entendimento é esse? Bíblico que não é, cristão que não é. Porque nós que servimos a Deus, nós entendemos que tudo é de Deus. Tudo é de Deus.
me fale alguma coisa nesta criação que não pertence a Deus, que não foi criado por Deus. Deixa eu perguntar, a planta chamada espada de São Jorge é de Deus? Talvez o nome não, mas a planta é. Precisa orar por aquela plantinha para tirar a ziquezira, a macumba, o negócio? Precisa? Não precisa orar. Eu só dei um exemplozinho aqui, vocês devem ter outros em mente aí. Coisa que a gente atribui ao diabo. Não tem nada, irmão, do diabo. O que tem é a falta, não tem o poder de criar. é a falta de maturidade espiritual para entender que tudo que existe neste mundo pertence a Deus, por direito de criação. E o diabo não pode profanar nada daquilo que Deus já abençoou. Diga, Varão. Então, isso é uma projeção da nossa mente. Na nossa mente a gente acha que aquilo é algo que tem talvez uma mandinga, que aquilo está amaldiçoado pelo diabo, né? Aquilo foi consagrado ao demônio. Mas, irmãos, o texto de 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai tratar sobre essas questões. E vocês estão com medo do quê? O que é o ídolo? O que é o demônio? Não é nada. Só existe um Senhor. Para o mundo existem muitos senhores e muitos deuses, mas para nós existe só um Senhor e um só Deus. Então o cristão que tem uma maturidade espiritual adequada, conhece de fato o Criador, então ele lida com essas coisas de maneira tranquila, irmão. Não, porque os crentes, muitos hoje, são supersticiosos, não passa debaixo de escada, não deixa o gato preto, é uma briga ele e o gato preto se vai atravessar, irmão. Opa, não vai não, vai pra lá, não é, irmão? Então tem os crentes que falam, Deus me livre, não, né? É isso, madeira isso aqui? Então, sem madeira, né? Então assim, a gente é muito supersticioso, a gente atribui ao diabo coisa que não pertence a ele. Tem um pensamento na teologia que é assim, ó, Deus, ele tem o direito de dizer assim, não há nada, não há nenhum centímetro na criação que Deus não possa dizer, é meu. Não existe nada, irmão, nem um centímetro nessa criação que Deus não possa dizer, isso é meu. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. É que a gente é religioso, é que a gente atribui direitos ao diabo que ele não tem, ele é uma criatura. O que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, lá pelos versos talvez 7, acho que é 6 ou 7, alguma coisa assim. Ele vai dizer que pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Tudo é santificado. Mas não é a oração consagrando, porque nós entendemos que tudo é consagrado a Deus. Eu posso pegar um dinheiro da minha carteira aqui, irmão, dar de oferta e consagrar a Deus? Não posso. Por que não posso? Sim, mas tudo bem, em último caso, tudo é de Deus. Mas eu sou de Deus. Se eu sou de Deus, tudo o que tenho é dele também. É dele. Então como que eu consagro alguma coisa para Deus? Não, se eu sou de Deus, tudo que me vem à mão é de Deus, pertence a Ele. O que eu faço então? Dou graças. É o que Jesus fez, irmão. Partiu o pão, deu graças, ou deu graças, melhor dizendo, e partiu o pão. Então nós damos graça. Pelo alimento, a gente não expulsa demônio de alimento, certo? Não, né? Ou se tiver alguma coisa macumbada, aquela coisa toda, não. Senhor, te agradeço por esse alimento. Ah, mas foi oferecido lá a balinha do Cosme e Damião, eu vou dar para o meu filho? Pega a balinha, irmão, dá para o teu filho. Senhor, te agradeço pela balinha que o outro ofereceu a um suposto ídolo e a um suposto Deus que ele acha que existe. Mas, Senhor, eu sei que só o Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todos. E essa balinha aqui eu te dou graças. Agora, se tem uma mente fraca, se não compreende essas coisas, Paulo diz, não faça. E nem faça na frente daquele outro que também tem essa mente fraca, porque a gente sabe que tem níveis e níveis de compreensão da palavra de Deus. Então eu não vou escandalizar o meu irmão, falar não pode comer carne, mas não é qualquer carne, era essa carne sacrificada aos ídolos mesmo. Mas o cristão maduro, ele sabia. Paulo dizia, não tem nada a ver, até compra as coisas no açougue sem perguntar de nada. Por que Paulo disse isso? Porque toda a carne lá na cidade de Corinto, antes que ela fosse para o comércio, ela era sacrificada aos deuses. Paulo disse, compra carne, não nem pergunta nada por causa da consciência.
Você é fraco de consciência, vai ficar perguntando aí. É igual os crentes hoje paranoicos, né? Não é não? A gente não compra mais fralda da Protect Gamble, da Johnson, porque financia o satanismo no Brasil. Pô, meu irmão, se a gente for entrar nessa paranoia, nós não vamos consumir nada, comprar nada, não é? Se a gente entrar nessa paranoia, gravata não pode usar. A gravata foi criada por um homossexual, lá na década de 50, 60, eu acho. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ser maduro, equilibrado, não gente paranoica, né? Então Jesus ensina isso pra gente. Jesus ensina que ele vivia dando graças a Deus, porque entendia quem era Deus. Senhor, não só dele, no sentido Jesus, o Filho, mas Senhor de tudo e de todos. Então dava graças, adorava a Deus, louvava a Deus. Então essas coisas que a gente tem que aprender com Jesus humano, mas a gente vai falar do Jesus o divino. Daria inclusive para a gente discutir muitas outras, ou muitas não digo, mas algumas outras aulas sobre esse aspecto de Jesus humano, como ele lidava, como ele se portava, como que ele vivia como ser humano. Irmãos, nós temos muito pouco de Jesus, mas nós temos bastante de religiosidade em nossa vida. Poucos de nós vivem assim a semelhança do Jesus humano, porque se nós fôssemos tão parecidos como Jesus como deveríamos, a nossa vida seria outra, a vida das pessoas que a gente tem contato seria outra, porque eles conheceriam quem é Jesus. Jesus seria em nós projetado, reproduzido. Nós seríamos quem? Jesuses, andando e convivendo onde a gente anda e convive. Já pensou que impacto que teria uma pessoa olhando assim e vendo Jesus? Já pensou? Porque Jesus disse que quem visse a nós tinha que ver quem? Ele. Porque quem via ele, via o Pai. Então é a mesma relação. Agora nós temos bastante coisa de religiosos, mas pouca coisa de Jesus. Porque se nós fôssemos parecidos com Jesus, a gente faria uma revolução, irmão, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. Seria outra coisa, pode ter certeza, tá certo? Porque onde passa um discípulo de Jesus parecido com ele, causa a mesma revolução do que ele mesmo passando. A mesma. As pessoas vão ficar assim, nossa, nunca se viu gente assim, né? Nunca. Agora, os religiosos que vai ter problema, irmão. O pecador não tem problema com gente que se parece com Jesus. Quem tem é religioso. Isso é fato. Porque se um pecador olhar para um cristão, um discípulo que se parece com Jesus, nossa, para ele vai ser assim a salvação. E quem ele encontrou? Jesus. Não é, irmão? Agora os religiosos não tem problema. Quem é esse? Não pode ser crente, não pode ser santo, não pode ser escolhido de Deus, porque tem esse comportamento, come com prostituta, com pecador, anda com leproso, se relaciona com gente duvidosa. Então os religiosos têm problema, irmão, com gente que se parece com Jesus. Agora os pecadores são atraídos. Os pecadores olham assim os discípulos de Jesus e eles ficam maravilhados, porque não tem ser humano igual. As relações que eles conhecem são relações totalmente pecaminosas, irmão. A gente se relaciona com um criminoso sempre desprezando, com medo, não é? Ou despreza, ou tem medo, ou tem um interesse. Agora o discípulo de Jesus se relaciona porque ele é um ser humano, não tem dificuldade de ficar no mesmo ambiente que ele. Eu falei isso outras vezes já, eu acho aqui. Se não falei, vou falar de novo. Se falei, repito, é para não esquecer, né? Se Jesus ele congregasse nas nossas igrejas, teria dificuldade de entrar no hall de membro, ser aceito como membro, porque o comportamento de Jesus ia ser para nós assim um negócio meio esquisito. Já pensou, irmão? O que vocês acham de um pastor? Eu falei aqui mesmo. O que vocês acham de um pastor? Imagina o Ricardo, já que ele não está aqui, deixa eu usá-lo, né? Não tem como se defender, ó. Que coisa ruim. Mas imagina assim o Ricardão ali na João Paulo 23, Papa João Paulo 23, né? Na avenida, vocês sabem lá que tem depois de umas 10 da noite, assim, né? Como fica? João 23. João 23. O Papa João 23. O nome é João 23, né? Imagina só ele conversando com aquela mulher assim, de vida duvidosa. Mulher de vida fácil, eu acho que aqui não é fácil, não. Deve ser fácil o negócio aqui, né? Mas dizem que é mulher de vida fácil. Imagine, irmão. O que vocês já pensaram, Ricardo?
rapaz, é meu pastor, mas tá meio esquisito esse negócio. É verdade ou não é? E todo aquele que conhecesse ele como um crente, ia falar, nossa, o negócio está bem esquisitão, hein? Né? Aí se visse assim o Ricardo conversando com um traficante do bairro, o principal traficante do bairro. Rapaz, será? A gente não ia pensar mais ou menos assim, mano? Será? Aí a gente vê o Ricardo assim conversando com um pecadorzão mesmo, você sabe assim que é pecador. Cara assim que ele sabe que é enrolado, mas tendo amizade, eu estou falando de ir lá e almoçar na casa dele. O que a gente ia pensar, irmão? Não ia pensar mal no nosso pastor? Ia, né? Por que a gente ia pensar mal? Porque nós somos religiosos. Isso aconteceu literalmente com Jesus ou não? Aconteceu. Não assim, traficante e tal, mas era um pouco contextualizando, pegando daquela época, trazendo que era nesse nível mesmo. Então, quando Jesus entrou na casa de um leproso, seria uma pessoa totalmente desprezada. Quando Jesus conversou com Zaqueu, era uma pessoa totalmente desprezada. Quando Jesus conversou com Maria Madalena, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, a comparação é essa mesmo que eu fiz, mano. Não estou exagerando não. E aí o significado de pecadores naquela época era pessoas... Publicano e pecador, o publicano era visto como uma das piores pessoas na sociedade da época, porque era um traidor. Né? Porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos para cobrar impostos dos judeus. E aí com certeza aqui havia uma pessoa corrupta, né? Que tinha acesso a dinheiro e tal. Então a pessoa totalmente era considerada um traidor. O termo pecador quer dizer de fato ladrões, assassinos e prostitutas. Literalmente, tá? Esse termo pecador no Novo Testamento remete a isto. Então o termo é esse. Culturalmente falando, quando falava assim pecadores, estava se referindo a prostitutas, ladrões e a pior espécie que tinha na sociedade. Então quem tinha dificuldades? Religiosos, né? Agora, esses pecadores, nossa, via Jesus assim como nenhum outro, nenhum sumo sacerdote fazia isso. Aliás, Jesus contou uma parábola, irmão, que a gente tanto conhece e prega, que é do bom samaritano. Quando viu o homem moribundo lá, caído, o que o sacerdote fez? Ele falou, não, eu vou tocar nesse mundo, não tenho nada a ver com isso. Passou de largo. E o levita, que eram as duas figuras principais na religião de Israel, o sacerdote e o levita, os dois santos, os homens mais consagrados da religião dos judeus, de Israel, fizeram isso. Então os religiosos não faziam isso, não faziam isso. Um pastor hoje de igreja evangélica, para ter relacionamento com essas pessoas é muito difícil. Alguns têm e se corrompem, mas você ter assim, irmãos, é um negócio assim tão... E a carência é tão grande, vocês não têm noção, ou talvez tenham, não sei. Mas assim, eu já tive a oportunidade de evangelizar, de falar com traficantes, no meio da madrugada, lá na biqueira, no ponto de tráfico. Já conversei com prostitutas no ponto lá dela, que chama ponto, né? Já conversei na evangelização, na madrugada também. Em exercício. Sim. Amados, vocês veem assim, a carência, sabe? O ser humano, assim, olhando para outra pessoa, essas pessoas, elas olham assim como falando, não acredito que uma pessoa está se aproximando de mim, a prostituta, por exemplo, e não quer o meu corpo. Ela se sente humana de novo, né? Sim. Um traficante, uma pessoa se aproxima sem ter medo dele, não vê ele como uma pessoa, não se aproxima, porque quem está chegando ali é um representante de Jesus. A pessoa, irmãos, quem trabalha com essas questões de evangelismo, na madrugada e essas questões, sabe do que eu estou falando aqui. A carência é muito grande. Você chega assim na madrugada, lugar perigoso, Jardim Elba, onde eu ia bastante nas evangelizações na madrugada. Eu não faço mais isso não, mas eu ia sozinho. Eu e mais um doido comigo. Era dois doidos. E no meio da favela assim, viatura parar a gente e falar assim, onde vocês estão indo? Eu estou fazendo trabalho de evangelismo aqui. Sacava logo um monte de folheto assim, né? Aí quadrava logo os PM assim com folhetão. Tem evangelizadores também. Aí ele falava assim, ó,
vocês estão indo aí para um lugar, é perigoso, hein? É complicado. Não tem problema não, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Porque de lá que eu vim, eu sei. Mas eu estou indo com Jesus, não é porque eu sou valente não. Não é porque eu tenho muita coragem não. É porque eu sei quem está comigo. É porque eu sei quem está me enviando. E no nome de quem eu estou indo. Não é porque eu sou valente, que eu confio em mim, que eu me acho super... Não, lógico que não. Eu vou, não é na força do braço, né? Eu vou confiando no Espírito Santo. E aí, chegando lá, irmão, era cada experiência assim, não é o caso agora, na matéria evangelismo eu vou contando para vocês essas questões, que eu acho que vai ser proveitosa para a matéria. E aí chegava assim, esse cara perigoso, armado, drogado, ora por mim, irmão, ora pela minha família, ora pelo meu esposo que está preso, ora pelo meu filhinho. Você vê aquelas pessoas se quebrantando, você colocando a mão na cabeça delas, chorando, né? Então essas pessoas, elas viam a gente como uma esperança para a vida delas. Quem estava chegando ali? Era Jesus, irmãos, era o Evangelho, era a luz raiando naquelas trevas da madrugada, sombria, onde os demônios ciranda, onde Satanás ceifa a vida. Mas quem estava chegando era o autor da vida, era Ele que estava indo, não era eu, era Jesus, era o Espírito Santo, que disse para nós, pode ir, porque eu estou indo na frente. Vai nos becos, valados, vai entrando. As portas do inferno vai ter que abrir, irmãos. As portas do inferno não prevalecem, porque a minha igreja é edificada por mim, disse Jesus. Então quem está indo é Jesus, não somos nós. Então a gente vai tranquilo, Jesus vai abrindo as portas, só com a sua autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então quem está na defensiva é o inferno, não somos nós. É a gente que tem que ir avançando. É a igreja militante. É a gente que tem que ir lá mesmo nesses pontos de tráfico, nos prostíbulos, entrando nas casas que estão desgraçadas pela violência, pelo divórcio, pelas drogas. É a gente que tem que ir entrando em todos esses lugares. E nada vai resistir, não há demônio, não há Satanás, não há inferno que resista, irmão. Tá certo? Porque a igreja já é vitoriosa, ela só vai marchando, só caminhando. É o próprio Cristo que vai na frente. Ele vai abrindo caminho, a gente só vai falando, ó, Jesus está chegando, Jesus está aqui, Jesus vai mudar a tua vida, o Evangelho chegou, a vida verdadeira é essa que eu vim mostrar para você. A gente só vai falando dessas coisas. E o Espírito Santo vai se encarregando de quebrantar coração, de libertar pessoas, de expulsar demônios. É o Espírito Santo que vai fazendo isso, né? Então Jesus ensina isso para a gente. Eu acho muito interessante quando a gente estuda a vida de Jesus, e aí a gente vai aprendendo como nós, como seguidores de Jesus, precisamos nos comportar, viver, nos relacionar. É simples. Tão simples que parece que a gente ainda não percebeu esse negócio, não é? Quando o professor fazia esse evangelismo, o professor ia Na maioria das vezes não, na grande maioria das vezes não. Quase nenhuma vez eu acho que se foi uma, não porque lembro. na maioria das vezes quando a gente vai, eu não tinha ensinado aí o jejum. O que a Bíblia ensina, Nalda, é que a gente precisa ter uma vida na dependência de Deus. Eu antes fazia, eu aprendi isso com um irmão mais maduro que eu, me ensinou isso. Ele fala, aliás, não foi nem com ele não, estou confundindo aqui, foi outra questão. Ah tá, esse irmão que eu tenho em mente, na verdade, ele quase ia desmaiando no púlpito, porque ele fazia isso, né? Ele jejuava quando ia pregar. Então, ele em jejum, bom, a pregação você gasta muita energia, né? 40, 50 minutos, 1 hora, nossa, você gasta muito, o cara tá fraco, tá lá o dia todo sem comer. Então, ia acontecendo, tiveram que segurar ele. E aí eu aprendi com, foi um outro pastor, ele disse assim, não, eu não jejuo jamais no dia que eu vou pregar, pelo contrário, eu como bem, descanso, porque eu vou pregar. Agora o jejum é antes, eu oro antes, eu me preparo antes. E o que Jesus ensinou? Lembra daqueles discípulos que Jesus subiu ao monte com 3, aí ficaram os 9 lá embaixo, brigando com o demônio, eles e o cão, 9 e o cão lá, né? Aí Jesus desce e olha assim, não é possível, porque falou assim, ó, nenhum dos teus seguidores conseguiu dar jeito no negócio aqui. O cão pegava o menino, jogava na água, jogava ali, espumava aquela tribulação toda, e Jesus disse, não é possível. Com gente que não tem fé nenhuma. Essa caça de demônios só se expulsa com jejum e oração. Mas não é que você viu a situação, você vai lá jejuar e orar. É uma vida de oração. É uma vida consagrada a Deus.
Então não é aquela coisa que a gente faz para realizar na hora. Não, é uma vida, é uma consequência. Na verdade, quando é que a gente às vezes premedita que vai acontecer alguma coisa, a gente precisa estar preparado para todas as ocasiões. Na verdade é isso, por isso que nós fazemos isso, porque a gente não se prepara e no momento que vai fazer, aí quer se preparar, né? Então tá errado, na verdade você tem que ter uma vida preparada, uma vida... É um estilo de vida. Exatamente. Então, um estilo de vida que se tem, de dependência de Deus, de oração, de busca, de comunhão com Deus, de essa autodisciplina, essa auto-humilhação, é uma vida, irmão. E as coisas acontecem naturalmente, não é? Eu vejo às vezes os irmãos falando assim, irmão, semana de Santa Ceia, todo mundo jejuando, hein? Pô, ué, só na semana de Santa Ceia? E o resto do mês? Não se tem que ter uma vida de vigilância? Eu não tenho que vigiar no que eu falo? E semana de ceia, eu não sei a igreja onde vocês frequentam, né? Mas geralmente as igrejas é assim, né? A semana de Santa Ceia, vamos consagrar, vigia lá, viu, meu irmão? Vai lá, pede perdão para fulano antes de pegar no pão. Foi ruim, e o resto do mês? Não tem que ter essa vida? Vocês percebem, irmão? Como tem tanta coisa que são equivocadas? Então é a vida, é na vida. Nós somos, enquanto nós vamos andando, é enquanto a gente vai vivendo. Quando Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, não é essa passagem não que eu quero, é Mateus capítulo 28, né? Disse de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E de fazer discípulos em todas as nações. Não, mas são os dois, é o texto que eu quero juntando os dois. Então Marcos 16 também vai falar, pregar o Evangelho a toda criatura, né? E de fazer discípulos. Na verdade, não é uma ordem que Jesus disse assim, vão e façam discípulos. Esse ide não é um imperativo que as pessoas falam, uma ordem de Jesus. No original, o que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto vocês forem, façam discípulos. Entendeu a diferença? Enquanto vocês forem, façam discípulos. Ou seja, a minha vida, seja exemplo enquanto você estiver. A minha vida na vida. Enquanto eu for, enquanto eu estiver vivendo, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou nessa vida, eu vou fazendo, que é natural do discípulo fazer essas coisas, ter essa vida. A gente tem uma ideia assim, nossa, eu tenho que estar preparado para quando Jesus vier. Como assim estar preparado? É um estilo de vida, irmão, não é um ato, não é um momento apenas, né? É uma vida, é uma natureza. É um hábito, porque assim, a gente acha que as coisas elas são assim, por ritual, né? Você faz um ritual, faz outro ritual, não. Tem algumas consequências na vida. Diz um pensamento que a gente planta um desejo, melhor, planta um pensamento, colhe um desejo, né? A gente planta um desejo e colhe um comportamento. A gente planta um comportamento e colhe um ato. A gente planta um ato e colhe uma atitude. A gente planta uma atitude e colhe um hábito. A gente planta um hábito e colhe um caráter. E é nesse caráter que a gente tem que permanecer, irmãos. Uma vida com Deus, né? Por exemplo, tem pessoas que falam, se acontecer uma coisa aqui, eu estou despreparado. Ué, que vida é essa que está vivendo no Evangelho? Que está despreparado para uma situação diversa? Onde que a gente aprendeu que a gente poderia viver uma vida despreparada? Onde que a gente aprendeu, irmão? Que tinha possibilidade de eu servir a Deus e estar despreparado. Não, a minha vida está preparada. Se Cristo vier hoje, eu estou despreparado? Então há uma coisa muito errada na minha vida. Quem me ensinou que poderia estar despreparado? Quem me ensinou isso? Não foi Jesus, não é a palavra de Deus. Foi algum doido por aí, ou algum desavisado, desinformado. Vocês entendem? Então Jesus ele ensina pra gente, como ser humano, que ele vivia a sua vida consagrada a Deus, desde o que ele se entendia por gente, desde 12 anos de idade mais ou menos. Ele se entendia já quem ele era, quem era o Pai, qual era a sua missão. Então a sua vida era fazer a vontade do Pai. Jesus disse para os pais: vocês não sabem que o que me importa é cuidar das coisas do meu Pai, dos negócios do meu Pai? Eu já entendi, eu sabia que ele era. 12 anos. Então ali a vida dele era viver para o Pai, o seu Pai,
legítimo. Já tinha maturidade. Isso. Seu pai legítimo, que ele entendia que era Deus. Então ele vivia uma vida, irmãos, no caminho. Aliás, ele era o próprio caminho. Agora eu não entendo, porque se nós estamos no caminho, nós somos salvos. Não é, irmão? Se a gente já está no caminho, nós somos salvos. Nós estamos no caminho, que é em Cristo. Agora quem não está no caminho, está onde? Fora do caminho, desviado. A gente chama de desviado, né? Desviado porque ele está fora da via, né? Desviado, não na via, não no caminho. Quem não está no caminho não é salvo, meu Deus do céu. Então, se eu estou em Cristo, eu estou no caminho. Se eu estou no caminho, Cristo está comigo. Se Cristo está comigo, eu estou preparado. E se eu ando com Jesus, irmão? Jesus anda comigo, porque eu estou no caminho. E o caminho é Jesus, não é? Eu estou na vida, eu estou na verdade. E aí está tudo certo. Inclusive, o que acontecer comigo, tanto faz. Se eu continuar caminhando, estou com Jesus. Se eu deixar de caminhar com Jesus aqui na terra, eu estou com Jesus no céu, muito melhor ainda, né? É aquela história, né? O crente é despreocupado com o que vai acontecer amanhã, não é? Não é não? Ou alguém ainda vive com ansiedade do que vai acontecer amanhã? Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Ou você tem uma noite mal dormida por conta de uma ansiedade? Ou você fica preocupado se vai conseguir amanhã realizar as coisas? Eu acredito que não, né? Só as pessoas que não têm fé, Jesus diz, que vivem assim. Só os ansiosos que vivem assim. Ou gente, como chamava de bullying, né? De pouca fé. Gente, Jesus disse, então, os discípulos que é maduro não vivem assim nessa ansiedade. Tranquilo, irmão. Não perde noite de sono, não fica nessa angústia, nessa ansiedade, nessa incerteza, o que vai acontecer amanhã. Tá tudo certo, tudo resolvido. Se eu acordar amanhã, Deus está comigo. E se eu não acordar, eu estou com Deus. Não. É luta. É forte. Ué, se eu acordar morto, por exemplo. Acordar morto, como diz na minha terra, né? Qual é o problema? E eu amanhã? Não me pertence, irmão. Jesus disse, não pertence a gente. A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente pode bancar a nossa vida. Que a gente, e se eu morrer agora? Irmãos, está resolvido. O meu problema com a morte já está quitado o negócio. Eu não tenho dívida com a morte. Eu não tenho dívida com o inferno. Eu não tenho pendência nenhuma com a eternidade. Eu estou reconciliado com Deus. Não devo nada para Deus. Não devo nada para Deus. Porque Deus, Ele já na verdade me deu todos os recursos. E eu já estou, está quitado o negócio. Quando Jesus diz assim, está consumado. Esse termo consumado quer dizer está pago. O termo lá é tetelestai. Acabou o livro. Tetelestai era a frase que eu colocava na cela quando o condenado ele pagava toda a pena. Ele era liberto e era colocado lá. Está pago, está consumado. Foi o que Jesus disse. Está consumado, está pago. A gente não tem dívida com Deus, irmão. Não tem. Nós temos algumas dívidas uns com os outros. Olha só, nós temos algumas dívidas uns com os outros. É por isso que Jesus ensinou a gente a orar. Perdoa as nossas dívidas. Então nós precisamos perdoar os nossos devedores, não é? Porque as nossas dívidas já foram quitadas por Cristo Jesus. Então, como eu perdoo os meus devedores, assim também sou perdoado. Não precisa ser necessariamente físico, né? Pode ser não em dinheiro, né? Mas sim em atitude. Geralmente é no sentimento, geralmente é no comportamento. Se for também na questão financeira, dá um jeito aí, meu irmão. Se organiza, conversa, negocia, parcela, né? Vai lá, dá uma satisfação no mínimo uma satisfação. A gente agora, irmão, vai para o nosso intervalo, nossa merenda.